fiz besteira aqui, né? Qual outro que eu não posso apertar de novo? Senão eu vou desligar aqui. Quem me dá um help aqui nesse... Ah, é o mute. Eu ia apertar o desligar. Mute. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Meu nome é Washington Luiz. Eu quero agradecer a essa amada igreja, ao pastor Abel, ao pastor Maurício. Eu me perco nos nomes. É Silvia, né? Beatriz. Ah, então tá certo. Por esse convite maravilhoso de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a proposta de Deus, nesta manhã, não é que saibamos psicanálise ou psicologia, mas sim a palavra de Deus. Todas as demais coisas são ferramentas que nós utilizamos para pregar a palavra de Deus. Interessante que pregação da palavra de Deus, ela não é apenas verbal, né? O nosso corpo fala. Senão os mudos não pregariam a palavra de Deus, né? Mas que gostoso saber que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso encontro com Cristo, o nosso olhar, o nosso ouvir, isto fala, e fala às vezes muito mais alto, faz ficar gravado do que palavras. Mas nesta manhã, nós exaltamos a Deus, né? Porque Deus já falou conosco o tempo todo, e é interessante como que Deus ele trata o nosso coração nas coisas que só a gente está sabendo que estamos passando. O pastor Abel, ele há pouco ele disse, aquietai-vos. E não tem jeito. Todas as vezes, pode estar 1, 2, 3 pessoas ou 1000 pessoas. Eu tremo quando vou falar a palavra de Deus, porque não é minha palavra. Eu não posso inferir nada que seja meu. É a palavra de Deus que apenas tenho que trazê-la, fazê-la conhecida, né, à luz daquilo que o Espírito Santo vai me iluminando. E na minha inquietação, Deus já falou ali comigo, fique quieto, deixa eu ser eu, né? E isso é muito gostoso, louvado seja Deus. Eu sou psicanalista, também sou grafólogo. A grafologia, ela é um estudo da personalidade através da grafia, tá? Não é nada esotérico, é ciência. Um perito em grafologia, ele, quando o juiz pede para que ele descubra a personalidade de uma pessoa que está sendo investigada ou julgada, ele manda o laudo lá para o juiz, e de acordo com o laudo, pode-se incriminar uma pessoa com absolver. Então, ela é muito importante, tá ok? Eu tenho sido abençoado neste campo, porque eu tenho trabalhado com capelania evangélica hospitalar. Eu trabalho junto com alguns irmãos, com a Helene Vação, com o Denis, que é o filho dela. Eu trabalho no Hospital Geral de Vila Penteado. E nós temos um trabalho com música, nós temos um trabalho com visitação. Além de trabalhar no Hospital Geral de Vila Penteado, eu faço parte dos Gideões Internacionais, onde nós entregamos Novos Testamentos em escolas, cadeias, hospitais, hotéis e motéis, em todos os lugares, levando a palavra de Deus. Até dezembro passado, eu estava como presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em Vila Brasilândia. Pastor é o pastor Gilberto da Costa Barbosa, presbitério Bandeirantes. Mas, como eu vivo muito fora, não participo muito das reuniões do conselho, eu estava desfalcando o meu querido conselho, eu pedi exoneração e a igreja entendeu, me compreendeu neste ponto.
eu vou avisando aos irmãos, não foi por pecado, né? Sou pecador por natureza, mas lavado e remido no sangue de Jesus, busco uma vida de santificação. A palavra de Deus, ela me purifica todos os dias. Estou na graça do Senhor, trabalhando para o Senhor naquilo que Ele me insere. Eu dirijo ali o ponto de pregação, sou diretor do ponto de pregação do Jardim Perialto. Perdão, olha o vício. Estava até dezembro como diretor do ponto de pregação no Jardim Perialto, que é um lugar, que é um campo missionário. É um Senegal. É um lugar assim onde a gente passa a ver um outro lado da sociedade, um lado muito difícil. E eu tenho trabalhado com muitos drogaditos. Eu tenho trabalhado com famílias desestruturadas, com famílias adoecidas mentalmente, adoecidas emocionalmente. E, por consequência, é uma somatização toda que vem trazendo para a vida física doenças mais psicossomatizadas. Eu gostaria de iniciar, então, com a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 9, os 3 primeiros versículos. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. E a palavra de Deus, aí no Evangelho de João, capítulo 9, os 3 primeiros versículos, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Pai, esta é a tua palavra, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. Hoje a sociedade, ela vive com os seus carros completamente filmados, né? A gente diz que é por uma questão de segurança. Ou então, quando a gente anda na rua, é gostoso, a gente coloca o nosso óculos escuro, né? Por causa da claridade. A cada dia que passa, a gente se fecha e a gente vê e não queremos ser vistos. Ou a gente vê e a gente não quer que os outros vejam nos nossos olhos o que estamos vendo. Às vezes no farol a gente vê tantas crianças, tantos homens, tantas pessoas carentes e tantas pessoas desestruturadas, delinquentes, ali a pedir, a assaltar, e a gente, se pudesse, deletaríamos rapidamente toda aquela paisagem triste e horrível. Não bastaria apenas fechar os vidros e deixá-los filmados. Era melhor que pudéssemos deletar toda essa paisagem, porque ela é angustiante, ela atrapalha o visual bonito da cidade, ela é horrível porque ela espelha a sociedade em que eu vivo. É uma coisa muito ruim, realmente. Mas eu fico pensando aqui, Jesus não estava num Porsche, não estava numa Ferrari, passando a 120 por hora numa estrada, levantando poeira. Jesus estava caminhando. E ele caminhando, ele viu um homem. E esse homem, ele era cego. Só que, olha que interessante, Jesus caminhando, ele viu um homem cego de nascença. Mas os discípulos, eles não viram um homem. Eles já viram diretamente um culpado. E a pergunta foi esta: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Opa, sem chance de mais nada. Alguém pecou, alguém é culpado. Ou ele, ou a família dele, ou é um legado familiar. É a mão de Deus esmagando. Sapeca ele, Jeová. Né? É alguma coisa assim. E Jesus olhou para aqueles discípulos, seguidores, e falou assim: não. Nem ele pecou e nem seus pais. Olha que interessante como as pessoas já olham para uma situação, deve ser a mão de Deus pesando. Por que não pode ser
A mão de Deus trabalhando para ela ser manifesta no meio do povo. Isso é muito gostoso. Um dia, eu pregando lá na igreja da Brasilândia, eu lembro de uma fala que me ocorreu ao coração e eu a trouxe aos irmãos. Que hoje o maior milagre não é dizer às pessoas: coxo, levanta-te, anda, vai lá para a igreja, vai glorificar a Deus pela cura, e o homem chegar aqui pulando. O maior milagre não é esse. Já pensou? Se eu pudesse curava todo mundo para ir para a igreja. Será? Se eu tivesse esse poder em mãos aqui, assim, é de Deus? Né? Adug. Não. O maior milagre hoje está em eu passar na casa daquele que tem uma dificuldade de andar, oferecer uma boa carona e levá-lo à igreja. Esse é um milagre. E seria um grande milagre hoje. Porque as pessoas, elas estão cada dia mais fechadas em si mesmo. Mas vamos ver se isso vai funcionar. Como é ao vivo e a cores, vamos lá. Perfeito. A doutora Jaqueline Fernandes, ela é uma nutricionista, e ela diz assim, a respeito das propriedades do mel, que o mel, ele tem as propriedades antimicrobianas, antibacterianas, anti-inflamatórias, estimulante para a imunidade, ele fortalece a nossa imunidade. É utilizado em tratamentos do fígado, em questões cardiovasculares e gastrointestinal. Olha só, propriedade do mel. Como o mel é bom, né, gente? Palavras agradáveis são como favos de mel, diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 23. Palavras agradáveis são como favos de mel. O mel tem toda aquela propriedade curadora, né? Fortalece o sistema imunológico, cardiovascular, gastrointestinal, fortalece mesmo, é anti-inflamatório, antibacteriano e tudo mais. E a palavra de Deus diz que as palavras que nós falamos, sendo elas agradáveis, elas são como favos de mel. O que significa? Que palavras agradáveis também curam. Que palavras agradáveis, elas promovem um bem-estar. E um coração alegre formoseia o rosto, né? Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Já imaginou uma alma amargurada? Como que deve ser uma alma amargurada, gente? Entristecida, cheia de dores, cheia de reclamações, cheia de lamentos, amargurada, talvez sofrida, amargurada, com tantas inquisições, culpas dentro de si. Amargura é triste, mas palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma. Tira o amargo e coloca o doce, né? E saúde para o corpo. Porque mexe lá dentro, na nossa alma, mexe lá dentro no nosso emocional, no nosso espiritual, e tudo isso vem para fora. Uma pessoa que é bem resolvida com Cristo, passa por suas maiores dificuldades, maiores celeumas, e tem o rosto ainda sorrindo, tem a capacidade de sorrir, né? Deixa Deus ser Deus, mesmo no meio da tempestade. Portanto, sabemos que palavras agradáveis são medicinais, curam, traz doçura para a alma amarga e saúde para o corpo. O doutor Aloísio, um amigo meu, ele é professor na Escola de Psicanálise SPOB, lá em Campinas, no Polo de Campinas. Ele, certa vez, me disse que numa tarde entrou uma senhora, preserva-se-lhe o nome, porque foi paciente dele, é um case, entrou no seu consultório e disse: doutor, eu vim
passar por um processo de análise, e eu quero fazer o tratamento, mas eu só vou iniciar o tratamento se o senhor considerar duas coisas que eu vou falar agora, mas eu quero que o senhor considere com todo o coração, eu quero que o senhor considere de fato, porque se o senhor não considerar essas duas coisas que vou lhe falar, o senhor pode dizer que não vai considerar, que eu já vou embora daqui mesmo. Ele disse, não, pode falar. Tá ok, doutor. Primeira coisa, antes de começarmos a nossa análise, eu não sou louca. Ele disse, perfeitamente, eu não trato com loucos. Eu trato com histéricos, com neuróticos, né? Eu trato com as pessoas que têm suas neuroses e histerias, mas vamos lá. Tá, primeira coisa, eu não sou louca. E a segunda coisa, muito importante, eu sou invisível. Ele parou, olhou para ela e... Como que é? É isso mesmo, doutor, eu sou invisível. Tá bom, então vamos continuar a nossa análise. Ela, não, doutor. Eu quero saber da sua parte. O senhor está me vendo? Ele olhou para ela e disse, olha, eu não sei porquê. Neste exato momento, não sei se por causa da luz, né, o dia está bonito, mas nesse exato momento eu estou lhe vendo. Ela, então, doutor, me explique uma coisa. Por que as pessoas que dizem que me amam, fingem não me ver? Por que as pessoas que dizem que gostam de mim, elas fingem não me ouvir quando eu lamento, quando eu exponho a minha dor, quando eu franzo o meu rosto nas minhas tristezas? Eu só posso ser invisível, doutor. E quantas pessoas não passam por isso todos os dias? Todos os dias. São pessoas que são invisíveis, às vezes aos nossos olhos. Ou às vezes você e eu nos sentimos invisíveis. Isso é triste, porque é o estar no meio de uma multidão e não ser notado. E não ser notado. Eu lembrei agora de um caso que eu atendi. Eu estava lá na igreja, na congregação, no ponto de pregação do Jardim Perialto, e passou uma senhora, era aniversário do ponto de pregação. Passou uma senhora subindo a rua, e ela parou e olhou, fez menção de entrar, voltou, parou de novo, e eu senti aquela angústia, não vai, não vai. Ela estava triste, e ela falou assim, moço, vem cá. Fez bem assim. E eu saí de dentro da igreja mesmo, fui lá fora. Pois não, ela, eu quero lhe pedir oração. Vocês fazem uma oração? Eu falo, até duas. Entra aqui na igreja, por favor. Ela, não, eu não quero entrar na igreja, eu sou católica. Eu falei, a senhora é católica? Graças ao bom Deus. Então vem cá que eu vou orar para a senhora. Entrou do mesmo jeito. E quando ela entrou, ela disse, o meu esposo é um homem trabalhador. É um alagoano. E eu o conheci. Ele é um homem trabalhador demais. Ele é muito rígido. É um homem que é muito bravo, respeitado. Ele está com câncer. A gente descobriu agora. Caiu o nosso chão. Só que já está avançado. Falei, vamos orar? E orei ali com ela. E a abracei. Abracei muito, choramos muito juntos. E ela disse assim, muito obrigado. Eu falei, a senhora permite que eu vá conhecer seu esposo? A senhora falou tanto dele de uma forma tão gostosa, que ele é um excelente pai, que ele é um excelente marido. Eu queria conhecer esse homem. Ela, o senhor vai na minha casa? Eu falei, vou. Vamos lá. Descemos uma viela, um lugar, e entrei na casa. O nome dele é José Pedro. Eu sou José Pedro, eu sou o Washington. Eu vim conhecer o senhor, que sua esposa disse muito a respeito do senhor, que o senhor é uma ótima pessoa. Ele estava deitado, bem forte, respiração pesada, angustiado, e ele falava assim, muito prazer. Só isso. E eu fiquei tagalerando do lado dele o tempo todo.
E eu falei assim, eu posso vir domingo de novo? Ele, pode. Então tá bom. Terminava a escola dominical, eu corria para a casa deles. Fiquei fazendo isso durante um ano. Só que, naquela semana, o médico ele havia sido internado. E lá o médico falou assim, Dona Ana, pode chamar os familiares. Ele está embarcando. E eu fui na casa dele, não encontrei, corri, fui lá no hospital. Cheguei lá, estava lá. Eu falei, seu José Pedro, eu não achei o senhor na sua casa, eu vim te ver aqui. Ele olhou para a minha cara e falou, esse cara é louco. O que ele está fazendo no hospital? Que amizade a gente tem? E fiquei ao lado dele, conversando bastante. E o gostoso foi que eu fui ouvindo tantas coisas a respeito. Ele é nordestino, ele falava do mato, falava dos pássaros, falava de frutos, de pescaria. E ele tinha uma casa do norte. O homem era bravo, eu tinha que medir as palavras, porque senão ele levantava o bigode dele e a sobrancelha, dava medo. E eu, sisudo, e a gente conversando ali no hospital. Ele retornou à casa na outra semana, voltei para casa, peguei minha filha que toca violino, fui na casa dele. Senhor José Pedro, quero que o senhor conheça agora a minha família. A minha filha vai tocar um violino para o senhor, pode? Aí ele abriu o sorrisão, e ela tocando o violino, uns hinos gostosos. E todos os domingos eu indo na casa e falando de Jesus. E a dona Ana, ela já preparava um queijinho e um café para mim. Todos os domingos. A gente começou a chamar a casa deles de Sala José Pedro, pertencente à escola dominical. E, como extensão. E ficamos lá. Quando foi, passados 6 meses aproximadamente, eu lembro que ele teve uma crise muito forte, voltou ao médico, e o médico chama de novo a família, porque dessa vez vai. E eu fui atrás, cheguei lá, Seu José, há muito tempo estou visitando o senhor e levando a palavra de Deus. Eu gostaria que hoje o senhor não falasse nada. Que o senhor apenas estivesse conversando com Deus nos seus pensamentos. Ele não estava em condições de falar. Mas chegou um momento que ele começou a chorar. E esse homem não chorava. E ele começou a dizer, tem muita coisa guardada aqui dentro. E de repente ele começou a falar. A falar. Ele trouxe coisas, erros, frustrações, medos, angústias, incertezas, coisas que durante a vida toda o atormentava, os erros que ele cometeu na família, com seus pais, com seus filhos. E ele soltou tudo aquilo, ele suava ao falar, e eu não sabia como ele conseguia arranjar forças para falar. Foi uma catexia muito alta. E o PSA dele estava em 1.400. A contagem de células cancerígenas. Estava em 1.400. E depois que ele terminou de falar, ele fazia assim. E no final, ele falou assim, irmão Washington, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu falei, mas... Ele, eu lhe amo. Ele nunca havia dito isso para um filho dele. Mas ele não ia ter oportunidade de ir lá no norte para dizer. Ele precisava dizer para mim, representando os filhos dele. E naquele momento ele disse aquilo e o homem começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Em uma semana, esse homem voltou para casa. Os médicos ficaram assim, não sei o que aconteceu. O PSA dele de 1.400, em 2 semanas, o PSA dele de 1.400 baixou para 120. Você sabe o que é a angústia, a culpa, o medo, a raiva, os remorsos, todas as mágoas contidas? Ele havia colocado para fora. O Sr. José Pedro, ele viveu ainda um bom tempo, foi viajar, foi para um lugar aí do interior, sentou-se embaixo de um pé
de fruta, não sei qual era a fruta. Eu sei que ele estava sentado e comendo fruta, e a dona Ana disse assim para a filha dela: vá lá, ele vai se matar comendo tanta fruta. Mãe, se ele morrer comendo fruta, vai ser lindo. O câncer é que não pode vencê-lo. O homem viveu muito tempo muito feliz. Quando deu 1 ano e alguma coisa, ele estava nas últimas mesmo dessa vez, e lá no hospital, eu disse para ele: Sr. José Pedro, o senhor sabia que o senhor vai se encontrar com Deus? Ele havia se entregue ao Senhor Jesus? Ele havia se entregado ao Senhor Jesus? Ele: eu sei. O senhor está com medo? Tô não. O senhor vai pegar na mão do sumo pastor, porque ainda que o senhor ande pelo vale da sombra da morte, o senhor não vai ter medo de fato, porque ele está com o senhor. Eu sei. O homem dormiu. O homem dormiu. O homem dormiu. Está lá na glória, esperando para a gente continuar a conversar. Imagina a família desse homem, como eles entenderam o Evangelho. Como eles entenderam o Evangelho. Sabe qual foi o meu papel ao lado dele? Ouvir. Apenas ouvir. O que a Bíblia diz? Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu calei, enquanto eu fechei a minha boca, eu não verbalizei nada. Enquanto eu calei os meus pecados, vamos colocar pecados aqui no sentido de culpa. Porque o pecado, ele gera todas as coisas ruins possíveis, imagináveis dentro da gente. Enquanto eu calei o meu pecado, sabe o que aconteceu? Uma somatização. Porque pecado é abstrato, né? O sentido da culpa, né? Ele é abstrato, você não pega. Mas, olha aqui, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Tornou-se físico. O sentimento torna-se físico. É uma somatização. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Ossos envelhecendo, osteoporose, cânceres e tantas outras coisas. O que a falta de falar, de externar? Você engolir as coisas que devem ser ditas. Quando eu confessei o meu pecado, o Senhor tirou a culpa, porque o Salmo vai dizer que Ele me perdoou. E o perdão, Ele restaura. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O Sr. José Pedro, ele provou muito disto, mas ele provou também do encontro, do perdão e da restauração. O silêncio prolongado gera angústia, assim como o menosprezo, a baixa estima. Já pensou você viver no meio onde você não pode falar da sua dor? Lá no hospital, na capelania, a gente aprende muito isso, a gente trabalha com isso. A gente não chega com o evangelho fast food. Chega na hora lá, a pessoa está lá na maca com dor, e muitos, infelizmente, pessoas não preparadas, já chegam, olha, você tem que aceitar o Senhor Jesus, porque não sei o que, e a pessoa está com dor, a pessoa está angustiada, a pessoa está ouvindo, já está sentindo raiva de tudo que está ouvindo, de tanta dor. Não é um momento para você mandar um estudo bíblico para aquela pessoa. É um momento talvez de você ouvi-la, é um momento de você prepará-la e perguntar: o que eu posso fazer por você? Família, tá? Porque ali você não vai alcançar apenas ela, você vai alcançar a família. Você tem que estar pronto para ouvir. Ouvir é uma ferramenta que nós desaprendemos. Nós queremos falar, nunca ouvir. A gente quer falar tudo o que sabemos, mas nós precisamos, de fato, aplicar o que aprendemos. Ouvir. Ouvir. Lá no hospital, 8 meses, Marcelo dos Santos. É uma pessoa muito querida.
Ele teve um acidente de carro, ele tem uma falha aqui na perna, tem faltando ali uns 10 centímetros de osso. E o SUS não quer fazer um enxerto ósseo, não quer fazer nada. E ele está lá 8 meses, angustiado. Eles querem cortar minha perna, é mais fácil. Eu não quero isto. E ele com uma televisão lá, eu assisto esses programas aqui, olha, tantos aqui falando de cura, cura, cura. Por que eu não sou curado? Por que eu não sou isso? 8 meses assim. E eu sempre chego de quinta-feira à noite, vou lá no corredor dele, em frente à sala dele, e começo a tocar o violão, junto com um grupo de música. E as pessoas saem de lá, assim, que estão lá dentro, angustiadas, chorosas, saem na porta, porque no momento de dor, eles escutam a canção. Só de ouvir sua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inunda meu ser. Eles param, vão lá no corredor, olham, e ele não pode sair de lá. O que revoltava mais ele ainda. Quando foi final de ano, entrei na sala dele, lá na maca, na cama dele, falei, como é que você está, Marcelo? Ele, eu não aguento mais ficar aqui. Deus pisou na bola comigo. Eu falei, é mesmo? O que você acha que Deus está fazendo com você? Deus está me punindo. Você acha? Bom, se há uma punição, então há uma culpa aí. Qual é a culpa? Ele, não sei, Deus é que sabe. Aí eu fui trabalhando com ele algumas questões. Há um ano atrás, ele estava assim muito firme nas drogas, na cocaína. E ele está exatamente 8 meses lá. E eu fiz uma pergunta para ele assim, será que você estaria pronto hoje, com as suas pernas, para sair daqui e voltar para sua casa, para o meio onde você vive, sem se contaminar de novo com as drogas? Ele parou. Nunca me perguntei isto. Será que você está preparado contra as drogas? Ele, não sei. Será que Deus não está te segurando aqui, sob pretexto da sua perna, para te desintoxicar mentalmente e fisicamente? Esse homem parou de questionar a Deus. Parou de questionar a Deus completamente. O Denis passou lá e falou, o que aconteceu com ele? Ele ouviu algumas perguntas, e ele deve ter ouvido de Deus a resposta. E aquele homem, simplesmente, ele, não quero sair do hospital enquanto eu não estiver curado aqui dentro. Aí ele entendeu o propósito de Deus. Não são doenças físicas. É algo que irradia para o nosso corpo. É um mecanismo de defesa que reage, e reagindo dentro de nós, quais são os efeitos que produzem? Recalques, histerias. Eu lembro de uma senhora que chegou no consultório e disse assim, eu não sei porquê, eu começo a lavar louça assim. Parece uma coisa de louco, mas é verdade. Ela chegou no consultório dizendo, eu começo a lavar louça assim, olhando para a porta. Mas o que aconteceu? Não sei. Esposa de piloto de avião, uma vida tranquila, uma vida financeira excelente, e chegou assim, ela, não sei, eu estou ficando louca. Todo mundo da minha família ri de mim, e eu estou sentindo medo. Aí numa investigação de análise, durante alguns meses, ela fazendo uma regressão verbal, que não é aquela regressão esquizofrênica, esquisita que tem por aí, é falando, lembrando, buscando na memória fatos ocorridos na infância, porque um trauma lá na infância, a gente tende a esquecer, porque o nosso cérebro, ele cria um mecanismo de defesa para esquecer aquele negócio. Então ele recalca isso na nossa memória, e isso vai lá para o inconsciente. Só que isso não resolvido, ele vai tentar, numa força tremenda, voltar à consciência. Só que o recalque, ele faz uma força enorme para a pessoa esquecer. Mas ao longo do tempo, isso vai como bolinhas,
vindo para a consciência, a pessoa começa a se sentir mal, começa a sentir a angústia daquele momento, mesmo que ela nem se lembre e nem associe com o que aconteceu lá atrás. E de repente, na sessão, ela disse: eu não entendo o que está acontecendo comigo. E o psicanalista que estava atendendo perguntou assim para ela: você mora sempre morou na mesma casa? Ela: não. Eu saí da casa dos meus pais há muito tempo. Eu moro numa casa, e ela começou a descrever a casa, e a pessoa falou: agora descreva a casa dos seus pais. E ela descreveu a casa dos pais. De repente, ela: mas você não está falando da mesma casa? Ela: não. Essa casa nós compramos há pouco tempo. E ela falando que subia a escada, uma parte de cozinha lá em cima, uma copa lá em cima, e tinha uma pia, e tinha uma janela lá embaixo. E ela lembra, dela começou a falar como era a casa dos pais, e ela começou de repente a chorar, gritar. E o profissional deixou ela à vontade. De repente ela: lembrei de uma coisa. O que foi? Eu lembrei quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu estava lavando louça, eu tinha colocado um banquinho, eu estava lavando uma louça, e de repente eu lembro de umas mãos assim por detrás que me pegou e tentou me abraçar. Eu mordi, gritei, corri, fui em direção à janela e caí no andar de baixo. Sofreu um trauma que ela foi muito forte. Só que com o passar do tempo ela esqueceu completamente isso. Só que aquele sentimento, aquela angústia gerada, ela ficou guardada. E com o passar do tempo, isto começou a vir para a consciência, devagarzinho, e o gatilho foi: a mesma casa da mãe era parecida com a casa que ela havia comprado, se assemelhava. Quando ela estava indo em direção à pia, aquele sentimento veio, associou, e ela não lembrava, e ela começou a sentir a angústia daquilo. E ela começava então a lavar louça, com medo, sem saber que estava com medo do que aconteceu no passado. Olha que coisa, olha que coisa. Isso indica que muitas coisas que nos acontecem durante a fase oral, a fase anal, fase fálica, quando somos pequenos, de 0 a 7 anos, ela monta quem somos. E às vezes acontecem tantas coisas lá: a separação dos pais, a briga familiar, a desestrutura, alguma coisa assim. E isto gera uma angústia, quando lá na frente, lá em cima, a gente começa a titubear. Mas o gostoso é saber que a palavra de Deus nos desconstrói na nossa estrutura e nos reconstrói. Uma coisa que nós deixamos de fazer, eu falo sempre assim, que crente acha que não precisaria de um analista. Sabe por quê? A Bíblia diz para nós confessarmos as nossas faltas, os nossos pecados, uns aos outros. Tem coisas que nós podemos contar a um amigo, a um irmão. E isso vai liberar dentro de nós algo lindo, maravilhoso. Gera comunhão, tira a culpa, te promove estar em comunhão com Deus. As pessoas estão perdendo cada dia mais isto. Então elas preferem hoje pagar a um analista. O senhor não vai contar para ninguém mesmo? Claro que não. Chega lá e solta o verbo, conta todos os seus medos, seus defeitos, seus erros, tudo. Mas quando nós poderíamos fazer isso gratuitamente todos os dias na casa de Deus, né? Só para ter uma ideia, o que seria essa coisa de nós sofrermos algum trauma, alguma coisa não elaborada e ficar dentro da gente, e isso criar uma somatização, ou uma histeria conversiva. Na histeria conversiva, haveria um conflito inconsciente, uma ansiedade que não consegue emergir do nosso consciente, para o nosso consciente, por mecanismos repressivos da própria mente, o superego, mas contém uma energia que precisa manifestar e acaba eclodindo como um sintoma físico, que mantém uma relação simbólica com um conflito qualquer. A gente obedece aos nossos desejos idílicos. O que a gente diz é um id, que é o desejo. O ego, ele é a nossa parte consciente, ele tem que satisfazer tanto o id, que é a nossa parte de desejo, e a nossa estrutura do superego, que é aquela parte que pune, que diz assim: olha, você não deve fazer isso. O id, dentro da nossa mente, que são os nossos desejos, quer tudo. O superego diz: você não pode, senão... Aí o consciente, o nosso ego, ele tem que dar o equilíbrio.
Uma criança que chega assim, olha, eu quero comer um caminhão de chocolate. Criança é puro id. Eu quero. E aí, o ego, ele tem que satisfazer o id, mas ele tem que satisfazer o não pode, não deve, porque senão, que é o superego. Então, o ego, ele faz o equilíbrio dizendo assim, você quer comer um caminhão de chocolate? Quero. Pois não. Você vai comer um caminhão de chocolate, um a cada semana. Um chocolate por semana ao longo da sua vida. Aí você vai terminar ao longo da sua vida comendo sim um caminhão de chocolate, talvez. Ele sempre vai satisfazer. Mas tem gente que é muito idílico, né? Está ali, eu quero, num constante desejo, numa compulsão desesperada, e ela termina não tendo equilíbrio. Na psicanálise a gente tenta trabalhar esse ponto para que a pessoa volte a ter o equilíbrio através de algumas ferramentas. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente está recalcando lembranças, quando a gente está recalcando algum conflito, a gente fica muito cansado, indisposto. Por quê? Porque está sendo usada uma energia muito alta, muito forte do nosso cérebro para conter essas lembranças. A censura não permite, então ele está reprimindo, está recalcando. E a pessoa, puxa, estou tão cansado, nem sei por que estou. Né? Quando a gente vai... Sim. O id... olha, vou te falar um exemplo de compulsão. Quem levanta à noite aí para tomar o leitinho? Para ir, abre a geladeira, assalta a geladeira? Só eu? Quem assalta a geladeira à noite aí? Não? Né? Sei. Não vão se entregar, né? Olha só. Quando você é criança, a mãe, eu vi as mãozinhas lá, né? Não posso entregar. Quando você é criança, bebê, a mãe está te amamentando. E criança é id puro. O seio da mãe representa, parte, extensão da própria criança. Ela não considera que a mãe é um ser e ela é outro, não. O peito ali, a criança é uma coisa só, está ali, mamando. Todo o prazer, toda a necessidade, tudo está ali na parte oral. A criança está mamando, feliz da vida, tem tudo. Quando ela vai para o bercinho, a criança está com fome, dá aquela choradinha. A mãe vai lá e dá o peito, amamenta, que gostoso. Só que à noite a criança perdeu o sono. A mãe olha assim, deve estar com fome, dá o peito e a criança dorme. Depois a criança passou um carro na rua, estremeceu a casa. Ela assustou, começou a chorar. Nossa, esse menino está com fome de novo? Dá o peito. A criança mama. De repente a criança está com frio. A mãe pega, estou vendo chorar, deve estar com fome. Amamenta a criança. Se ela não elaborar, não identificar direitinho os choros da criança, e tudo ela resolver com o peito, com a amamentação, com a comida, você imagina essa criança quando crescer. É o adulto. Passa um nervoso no trabalho. Preciso de um sanduíche. As mulheres precisam de um chocolate. De 2, 3 talvez. Aí, quando a pessoa está passando um momento muito nervoso, a pessoa está irritado, vai lá, abre a geladeira, à noite acordou, vai lá, abre a geladeira, deixa eu ver o que tem aqui. Ele está procurando inconscientemente o leite. O peito da mãe. São as compulsões. São alguns vícios que nós geramos, que nós criamos, que nós desenvolvemos. Eles se tornam adultos. Né? E tem outros tipos de compulsões. Tá ok? Ele daria o equilíbrio. Porque o superego ele diria, não. Agora o ego, que está no meio, é sempre o id, ego e o superego. Esse diz, eu quero. Esse diz, não pode. Esse diz, vamos lá chegar a um consenso. Bom, as mulheres, a gente tem que entender uma coisa. Pais, aprendam enquanto é cedo. Quem não tem filho, aprenda hoje. Grava, anota, escreve, sublinha isso, onde você escrever. As crianças aprenderam, logo cedo, as meninas, ganharam do papai aquela bonequinha bonitinha Barbie. A Barbie não vem só a Barbie.
vem a roupinha da Barbie, o sapatinho da Barbie. E não basta ter um sapatinho, tem que ter 20 sapatinhos. E se saiu a bolsinha da Barbie, é a bolsinha da Barbie. E se sair uma Barbie morena, vai comprar a Barbie morena. Tem gente que tem um monte de Barbie. Ela aprendeu desde cedo que ser bonita, que ser glamurosa, é ser como a Barbie. Tem um monte de sapatinho, parece uma centopeia. Troca a cor da Barbie. Eu sou a Barbie, digo, a mulher quando cresce, eu sou uma Barbie. Eu tenho que ter vários sapatinhos, porque na minha consciência, mulher é isto. Tem que ter bastante. Eu troco a cor de cabelo constantemente. Por quê? Porque minhas bonecas trocavam a cor de cabelo constantemente. Fica ali, e você tem que elaborar isso, entender o que é o quê. Isso quando não, é uma disformia, uma insatisfação com a própria imagem, faz com que a pessoa vire um camaleão, fique tentando se encontrar em alguma cor, em algum jeito, uma não identificação, é uma outra anomalia psíquica que também vai para consultório. Mas os homens, por que homem gosta de carro, gente? Brincava de carrinho quando era pequeno. Por que gosta de bola? Desde pequeno jogando bolinha de gude, os da minha idade, né? Coisa mais simples, né? E a gente fica ainda sendo a criança, só que agora adulta, e não percebeu, né? Está ligada completamente ainda à fase infantil. Quando a boca cala, o corpo fala, né? Olha que interessante isso. Quando a boca cala, o corpo fala. Se eu calo as minhas angústias, o meu corpo vai ter que reclamar para dizer que eu estou angustiado. Alguns exemplos. Eu não choro, eu guardo comigo. Você pode ver que uma pessoa assim está sempre com coriza, está sempre resfriado, fica sempre, né? O corpo falando. Não é regra, tá, gente? Isso não é um laboratório de forma empírica, porque cada ser é um ser, cada ação é do indivíduo. Mas, geralmente, é isso mesmo. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. Quer ver uma coisa? Você vai falar em público. Você começa lá. E fica constantemente. A garganta começa. Por quê? É a sua fala. A sua insegurança já travou isso daqui tudo. Você viu uma pessoa, está nervoso. Está nervoso. E nem dá para pescar antes de falar. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. Teve um caso comigo mesmo. Eu cheguei na SPOB e eu tinha uma aula de somatização. E eu estava com a garganta ruim, assim. E a minha professora disse: o que aconteceu com você há uns 3 dias atrás? Com quem que você discutiu, que você perdeu a argumentação ou que você não falou? Eu fui buscar na memória e de fato havia acontecido um episódio. Minha garganta estava lá. Horrível. Havia uma somatização. O diabetes invade quando a solidão dói. Um amigo meu, preserva o nome, ele tem uma empresa, a empresa dele não ia bem. Só que ele nunca contou para a esposa. A esposa tinha um ótimo emprego, viajava pelo mundo, e a empresa dele não estava indo bem. Ele não falava para a esposa de jeito nenhum. Aí ele: rapaz, eu não falo para ela essas coisas, e eu não quero passar para ela o problema, mas eu estou vivendo isso. Não contei para ninguém, estou contando para você. Eu falei: ok. Você precisa contar para ela. E ele teve uma resistência. Ele tinha adquirido a diabetes, desenvolvido a diabetes. E esse homem, eu falei assim: essa diabetes não é sua, cara. Essa diabetes sua é uma somatização. Você está vivendo uma solidão. Acredite, esse homem conseguiu falar à esposa da seguinte forma: ela ficou desempregada e veio trabalhar na fábrica dele. Descobriu toda a situação da fábrica, foi um pererê durante uns 6 meses, ele achou que o casamento fosse acabar. Mas
na luta contra a crise da empresa, a esposa e ele juntos conseguiram levantar a empresa, e ao final ele foi ao médico e a diabetes havia sido controlada. Olha que interessante. Solidão. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair, as gastrites, as ites aí. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. Outros sintomas, a dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam, o coração desiste quando o sentido da vida parece terminar, a alegria aparece, a alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. Eu falo da minha esposa, ela deixa eu falar, tá, gente? Ela não está aqui, querida, mas vendo eu aí, amor, eu te amo pela internet, mas uma pessoa muito rígida, perfeccionista, ela está sempre se coçando, sempre tem ou cãibra, ou endurece o pescoço, sempre. Uma pessoa muito rígida. O corpo está pedindo flexibilidade. Ouvir é muito importante. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. Todos nós somos doentes. A partir do pecado, todos nós somos doentes. O bom é que Jesus não veio para os sãos, né? Jesus veio para os doentes. Glória a Deus. Né? Mas tem umas ferramentas da sublimação aqui. Olha que legal. De onde surgem os poetas? De onde surgem os músicos? Com aquelas músicas, com aquelas melodias. Às vezes eles sublimam uma tristeza que está lá dentro, endurecida, e de repente ele joga na música e toda a tristeza parece que vai embora. Pode perguntar, quem toca piano, quem toca violão, quem toca, que se retire, vai tocar, e às vezes está lá, ele joga toda a sua tristeza, tudo isso fora, ele sublima isto. Muitas vezes a gente pode sublimar uma raiva, vai fazer um bom exercício, uma boa caminhada, vai fazer alguma coisa nesse sentido, um esporte, ou vai cantar, vai louvar a Deus. Olha que gostoso, a vida da gente, ela não nasceu para ser assim, reta. Hoje ela tem altos e baixos, altos e baixos. No hospital, eu dou graças a Deus por nossas vidas terem altos e baixos, porque no monitor cardíaco, quando não está altos e baixos, quando estiver parado, é porque você morreu, né? Não vale a pena. Altos e baixos fazem parte da nossa vida. Olha que bacana. A gente não tem que desistir por nada. Um idoso, ele chegou numa clínica médica e falou assim, isso é saúde mental, hein, gente? Olha que gostoso. Doutor, eu tenho 88 anos, eu quero fazer um check-up completo, hein? Mas vai ter esteira, você vai ter que fazer. Tem problema. Mas qual é a razão do senhor fazer esse check-up? Eu vou me casar. O senhor vai se casar? 88 anos? Pois é, eu vou me casar. E quantos anos tem a noiva? 50. 50 anos? Cuidado com o coração. Doutor, não se preocupa não. Se ela morrer, eu caso com outra. Né? Como você se vê? Como você se vê? A gente está vivendo a vida e as angústias não podem falar mais forte nem mais alto do que as boas novas que nós recebemos do Evangelho. As novas do Evangelho, elas transformam a vida da gente, porque começa com o perdão. Começa em saber que o Emanuel, o Deus conosco, redundantemente, está conosco. O Deus presente se faz presente. O Deus que é amor nos ama. O Deus Salvador, Ele nos abraça. Nós temos motivos para rir à vontade, para não encarar a vida como uma coisa ruim. O
que despreza a palavra traz sobre si destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. Está em Provérbios 13. A palavra de Deus é muito importante. Qual é a ferramenta que Deus utilizou para construir o universo? A palavra. Ele disse: bara, trazer à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus constrói. E o gostoso é que a nossa palavra, porque somos imagem e semelhança de Deus, também pela nossa palavra nós construímos, e pela nossa palavra muitas vezes destruímos. Você pode preferir aí, você pode escolher construir pela sua palavra também, e principalmente utilizando a palavra de Deus. Embora aqui se refere à palavra de Deus, quando desprezamos o valor da palavra, da nossa palavra ou da nossa própria fala, desconsideramos o valor da palavra de Deus, porque a gente não acredita no que falamos. Se não há credibilidade, vou crer em Deus que eu não vejo? Como que é isso? Por isso, acredite, quando você ouvir uma pessoa falar, estou com dor, pare para ouvi-la. Eu estou lendo o livro O Monge e o Executivo, e eu gostei de uma parte desse livro, que uma pessoa vai fazer uma apresentação, está no grupo, e antes dele se apresentar, as pessoas estão se apresentando: olha, eu sou fulano de tal, eu sou não sei o quê, e na hora, antes de chegar ele se apresentar, uma japonesa, Kim, está se apresentando, e ele lá pensando: o que eu vou falar a meu respeito, deixa eu expor não sei o quê, e ela falando. Aí quando chega a hora dele, ele: olha, não, antes do senhor falar, eu quero que o senhor me diga, o que foi que ela falou? Eu não estava ouvindo. Aí o escritor, ele diz, a pessoa lá disse assim: a primeira coisa mais importante da vida do relacionamento é aprenda a ouvir as pessoas. Quando estiver com uma pessoa, esteja com a pessoa, ouça com seus olhos, ouça com seu ouvido, ouça olhando tudo o que ela fala. Se ela fala pelos cotovelos, com as mãos; se ela fala com os olhos; se ela fala com a tristeza; se ela fala com a alegria, com o entusiasmo, com o sentimento, ouça. Isso é muito importante. Isso é considerar a fala. Porque se você não considerar a fala do outro, acredite, você um dia vai falar e também não vai ser ouvido. Washington, posso fazer Estou aqui, uma pergunta? Silvia. Como é que nós podemos lidar com aquelas pessoas? A gente encontra às vezes, tanto no nosso trabalho, né, os vizinhos, mas a igreja também é um desses locais em que a gente vê esse tipo de pessoas. Aquelas pessoas que sempre se sentem rejeitadas e excluídas. Então, eu nunca sou chamada para um determinado grupo, eu nunca fui... Sempre existe a panelinha, ela sempre vê panelas em vários locais, em vários departamentos. Não chamam, nunca consigo cantar, não canto no coral. Ela deseja participar, mas ela também não se esforça em estar colocando à disposição. Sempre espera alguém, está sempre buscando e chamando. Então elas estão sempre achando que estão sempre excluídas. Quando acabam chegando numa situação, criam até confusões, né? Começam a falar mal do irmão e coisas assim. Quando você tenta conversar ou até mesmo repreender uma atitude assim, você acaba criando um conflito até maior. Como é que nós, né, crentes, podemos agir com determinadas... Como a gente identificar que essa pessoa talvez até tenha uma doença, algum problema, uma depressão, alguma coisa assim nesse sentido? E como é que a gente pode ajudar determinadas pessoas nesse sentido? São pessoas que geralmente a gente vê que se sentem sempre excluídas, até mesmo, principalmente dentro da igreja, a gente vê esse tipo de pessoa. Isso daí é um brinde que a gente ganha quando a gente vem a algum local onde pessoas frequentam. No mundo dos relacionamentos, mas nem Jesus agradou a todos, né? Gregos e troianos, não adianta que você não vai agradar. Porque a minha realidade é uma. Minha mãe chama-se, não ria, eu já ri. Minha mãe chama-se Florentina de Jesus Alves. Você imagina na escola, todo mundo, como chama sua mãe? Florentina. Tu é filho? Não sou filho dele. Não sou. Deixa o tiririca para lá. E era um bullying, uma zombação, aquela coisa toda, né?
Eu vim de uma família muito difícil, onde papai, ele tinha o vício do álcool, minha mãe era da Umbanda, eu tinha aqui nos despachos, nos trabalhos, no raspar do cabelo, essas coisas todas. Era uma coisa muito ruim para uma criança, ver tudo aquilo, e ela recebendo os espíritos, os herês, e de repente aquelas coisas todas que você ficava... E aí, né? Me chamou para alguma coisa, não sei o que é, sabe? E a gente vivia em crise, era uma família desestruturada de tudo. E eu desenvolvi um mecanismo de defesa muito forte. Eu me defendia antes que você começasse a falar. Era assim. Alguém falava alguma coisa comigo, eu já chegava bravo para assumir a razão daquilo, né? E muitas vezes as pessoas que enxergam os defeitos no outro, é porque ele traz esses mesmos defeitos em si mesmo. Eu explico. Aquilo que eu vejo no outro, que me incomoda, talvez esteja em mim. Isso diz a psicologia e a psicanálise. Porque é um conteúdo que eu tenho dentro de mim. É algo não resolvido dentro de mim, que sempre está na superfície e qualquer coisa vai me afetar. Essa pessoa merece um tratamento. Como eu disse, todos nós somos doentes. Você vai encontrar pessoas que vão chegar, mas não fez do jeito que eu queria. Mas essa pessoa, ela nem sabe. Mas ela viveu uma vida toda onde as coisas nunca foram do jeito que ela queria. E ela vai projetar isto em todo o ambiente que ela estiver. Ela vai trazer a rigidez, ela vai trazer a implicação, ela vai trazer a crise, ela vai trazer sempre a reclamação em si. Porque o meio onde ela viveu, ou a forma como ela sempre foi criticada, isso dói muito. Aí ela vai projetar essa crítica no outro. É uma projeção. Mas lembra que no começo eu coloquei ali um provérbio, que palavras agradáveis, elas são como favos de mel. Elas curam. Elas curam. Eu tenho uma pessoa no meio também, coral também. Coral é um ambiente muito difícil, gente. Eu louvo a Deus pelo coral de vocês aqui. Tem uma pessoa lá que uma vez eu estava na sala do conselho e ouvindo o ensaio do coral, daqui a pouco eu escutei umas vozes, umas falas. Eu falei, dá licença, eu preciso intervir. Eu fui lá e falei, vou dar uma palavra aqui como presbítero. E trouxe a razão a algumas coisas. E eu falei diretamente para aquela pessoa que era muito difícil, que as pessoas tinham até medo de falar. E eu fui enfático, eu falei assim, calma lá. Tá bravo? Aqui é o momento que você vai conseguir louvar a Deus. Aqui é o momento que você vai conseguir se entregar. Aqui é o momento que você pode tirar a máscara. Você pode dizer para Deus, Deus, eu sou uma pessoa triste, venha me abençoar. Deus, eu sou uma pessoa que não consigo ter união com ninguém. E que essa união. Deus, eu sou uma pessoa que... Eu comecei a falar. E a pessoa me olhou. Eu falei, ela vai voar em mim. Daqui a pouquinho o coral começou a ensaiar. Eu falei, olha gente, é todo mundo aqui é culpado, porque a gente tem que deixar fluir a palavra de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas. A gente vai encontrar pessoas com defeitos de fábrica, desde o parto. É uma coisa mais ou menos assim. A igreja é uma santa casa de misericórdia. Entram gente o tempo todo, gente doentes, e não são curados imediatamente, não é isso que acontece. Talvez vai viver a vida toda aqui, capengando, tendo as suas dificuldades, trazendo o conteúdo que dói, as suas dores. Talvez elas nunca tiveram a oportunidade de falar. Senta com ela para ouvir. Mas certamente você vai conviver com essas pessoas e ela um dia vai te agradecer. E uma dessas pessoas, essa pessoa em específico, ela chegou assim, sabia que eu te adotei como filho em oração? Eu falei, sério?
você não é uma mamãe rígida não, né? Você me ama, né? Ela, não, eu te amo. Mas por quê? Não sei, eu tenho um amor por você. Eu falei, caramba, eu achava que a senhora nem gostava de mim, porque um dia eu cheguei e dei uma, né? E ela é uma anciã, e eu falei, não, meu filho, eu te amo demais. Eu falei, Deus, olha, engraçado. Né? E as pessoas que vivem o tempo todo, é sempre uma agulha, e eu, de vez em quando, eu brinco, né? Eu mordo e assopro, né? Eu brinco e chego assim, eita vida! Que é isso, gente? Olha, parece que está mordida. Sabe o que é estar mordida? O pastor Glênio de Fonseca, Paranaguá, ele disse que quando ele era pequeno, ele via uma jararaca assim no meio do caminho, ele pegava um galho assim comprido, chegava na jararaca e tuc, e ela tentava, e ele de longe, com um pauzinho, enchendo as paciências da jararaca. Até o momento que a jararaca, mordia a si mesma. Aí ele falava, tá mordida! Você chega para as pessoas, você está mordida. Não, chama não. Ela vai falar que você chamou de jararaca. Né? Tem gente que devido à vida, ao sofrimento, à angústia, aquela coisa, ela escolhe ser seletiva até no que comer. Ela resolve comer rã, faz uma dieta de rã. Já comeu rã? Tem gente que come rã até hoje, vira ranzinza. E ela fica num estado assim terrível. Mas a gente pode melhorar esse prato. A gente pode trazer para essas pessoas, e trazer essas pessoas ao nosso convívio, e trazer para elas o nosso ouvido. Gente, eu estou falando hoje sobre o poder de ouvir. Ouvir. Quando Deus, Ele fala em sua palavra, ouvi-me. Ele está dizendo, não é me empresta a sua orelha. Ele está dizendo, eu quero que você ouça com atenção, coloque em prática, ouça de fato com o coração. Mas coração não tem ouvido? Tem. Nós temos que ouvir as pessoas com o coração. Alguém só me coloca a par das horas. Acabou? Queridos, encerrando, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Lembra que tudo começou com o pecado? O pecado trouxe uma avalanche de doenças, uma avalanche de coisas ruins, de angústias. Mas Ele perdoa. Ou seja, olha a cura de Deus para as nossas vidas. A gente vai entrar no céu sem nada. Ô Lisângela, você não vai ter muleta lá não, minha filha. Pode começar a aprender a andar desde já. Só para encerrar, um outro senhor, vou colocar aqui, é de 89 anos esse, chegou no médico. A gente não pode aceitar o problema e falar, estou com esse problema, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Tá? A gente tem que acreditar que Deus, o Deus que quer ser Deus das nossas vidas, de fato, Ele muda situações. Chegou um senhor lá para o médico e disse assim, doutor, eu estou com um problema no meu joelho direito. Qual a idade do senhor? 89 anos. É devido à idade que o senhor está com problema no joelho direito. Não, doutor. O esquerdo tem a mesma idade e não tem problema nenhum. Então, pega, não dê desculpa, dê jeito. Coloque-se diante de Deus. Deus é o Deus que transforma, Ele é o nosso analista, que nos ouve. Ele nos ama incondicionalmente, e Ele nos transforma. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Washington. Os irmãos tenham um bom dia. Deus possa